Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um que eu não falei do jogo Fluminense e Grêmio. Esse daí é um quadro que eu faço no meu canal que sempre eu faço três duplas de jogadores, depois eu faço uma pausa, depois eu faço mais uma dupla, o goleiro e o técnico. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live vai voltar e aqui embaixo na descrição tem 2 abaixo-assinados e um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que tem que falar sobre isso tudo é o comportamento da torcida. A torcida já é interessante como que a gente vê que quando a torcida é pequena é mais tranquilo ali, tá? Foi uma rara oportunidade também de a gente ver também de torcedores vendo o jogo sentado. Então é interessante a gente entender esse comportamento todo. E o comportamento de certos torcedores que falaram mal do Everaldo, sendo que o Everaldo trouxe 3 pontos pra gente. Tá? Ah, porque errou um pênalti. Tudo bem. Fazer o quê? A gente aprendeu que ele não é pra bater pênalti. Na minha concepção, se era pra alguém bater pênalti, era o Thiago Silva. Vamos comentar sobre justamente os 2 caras que se lesionaram em primeiro. O Hércules, que enquanto esteve no campo jogou muito. Na parte final do primeiro tempo, mas jogou muito. Tá? Na primeira parte eu acho que ele estava muito mal posicionado. Eu acho que porque a formação dele na história é de segundo atacante, é segundo volante. O próprio Martinelli também é segundo volante. Então a gente entende sobre a dificuldade que é ter uma mudança tática em que você agora é o primeiro volante. Fica mais difícil o entendimento. Então, mas enquanto ele esteve em campo, ele não prejudicou somente na primeira metade, e na segunda metade ele foi muito bem e ajudou muito o time. Igualmente é o Thiago Silva, que tirou todas as bolas e vai merecer somente o rosto ali na thumbnail ou na miniatura, né, tanto faz. E fico feliz, né, de ter um jogador desse nível. Espero que realmente ele não tenha tido algum problema que tire ele de muitos jogos. Não sei se ele vai ter condições de estar no jogo contra o Internacional, mas eu acredito que ele esteja justamente até na reserva. Tá? Isso tudo. Mas fora isso, muito boa partida também de Thiago Silva. Em diversos momentos, ele conseguindo arrumar uma bola. Tá? Teve até um momento que ele deu um disparo para interceptar uma bola que estava indo em direção a um jogador em perigo. Então eu curti bastante sobre isso. Parabéns ao Thiago Silva. Mais 2 jogadores que eu acho que eu tenho que ter menção é justamente o Martinelli e o Manuel. O Martinelli mostrando novamente por que ele tem que estar no Fluminense. E eu presinto que pelo jogo que ele jogou, ele não vai ficar, eu acho que ele não vai ficar em 2023, em 2026, nenhuma possibilidade, tá? Eu acho que é muito provável de que ele saia do Fluminense. Ele tá jogando muito. E eu acho que vai vir um clube querendo contratar ele. De pequeno porte também. Igualmente como teve o André, o João Arias, deve ser algum desses daí. Tá? Que quer esse jogador bom. E o Manuel, mais uma vez, prova que ele tem um problema enorme. E mostra do porquê a gente continuou com ele ali. Eu quero entender sobre isso. Porque não vejo qualidade nenhuma. Tá? Terceira dupla que eu colocaria justamente são os 2 pontas. Que não jogaram tão bem assim. Tá? Não foram preponderantes somente nessa situação toda, né? O Keno e o Serna. O Serna até teve mais atitude do que o Keno em diversos momentos.
poderia ter sido um pouquinho melhor. E em alguns momentos foi interessante, né? O Senna tá tendo essa disponibilidade, tá tendo essa força e ímpeto justamente de realmente ser um cara muito positivo no Fluminense. E o Keno poderia ter sido melhor, sabe? É impressionante. Falta um pouco. É aquela situação. O Keno só não é titular nesse Fluminense porque tem jogadores melhores do que ele. Eu acho que faltou chute, faltou um pouco mais de drible, que é o que a gente pede, então. Não sei. Somente eu já que sobre isso. Antes de falar mais uma dupla, mais o Fábio, mais o goleiro, mais o Renato Gaúcho, se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da Criadão TV, 8 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse mês para me dar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. Eu preciso falar também de duas entradas que eu não gostei, que foi justamente a entrada do Cano, que eu não entendi, porque se a gente estava jogando num estilo de contra-ataque, porque a gente colocou o Thiago Santos, não era para ter sido o Cano, era para ter sido o John Kennedy, para puxar justamente esse contra-ataque. Então eu não consegui entender isso. O Cano não mudou nada desse jogo, até piorou a situação do Fluminense. E o Thiago Santos, que para mim foi um grande erro ele ter entrado. Era para ter sido ali no lugar ali o Nonato para dar mais consistência no meio de campo. E com ele a gente perdeu demais o meio de campo. O Fábio fez uma boa defesa somente naquele em um momento. Não comprometeu em nenhum momento e foi até bem seguro em diversos momentos que ele prendeu um pouquinho mais a bola. Por fim, Renato Gaúcho, que para mim foi um erro enorme de ele ter mudado o esquema para um esquema de 3 zagueiros. Isso daí poderia ter custado o nosso 3 pontos, acabou não custando, mas me preocupa somente esse tipo de situação. Era um Grêmio que não precisava de ter tanto zelo assim na defesa. Mas vale a pena pontuar também uma coisa extraordinária, que o Fluminense não tomou gol nesse jogo. Tá bom? Muito mais pelo demérito do Grêmio do que o mérito do Fluminense. Então, fique avisado, Renato Gaúcho. Nem toda hora vai acontecer isso. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o roteiro para você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais do Criadão de Vídeo, dia 10, 12, 20 horas. Pix a tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro, guerreiro tricolor.